Bom dia, Clarice. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo e com você? Tudo jóia. Só o Muito bom, calor que está incomodando um pouco. Nossa, que não é calor. verdade? Ai, é difícil estudar com calor. É. Deixa eu guardar um pouco aqui para começarmos. Então, hoje vamos dar sequência ao estudo do realismo, aliás, terminar o estudo do realismo na revisão que estamos fazendo. Esta terceira etapa é basicamente revisional para vermos aquilo que é de mais importante que talvez não tenha sido visto de forma tão aprofundada, porque as aulas eram em grande parte gravadas e os estudantes geralmente não gostam de aulas gravadas, né? Então nós vimos na aula anterior que no realismo um tema central é a ideia de um bom casamento. As pessoas tinham uma preocupação imensa em se casar, sobretudo as mulheres, porque a mulher, a partir dos 30 anos, já era considerada uma mulher velha, até porque a expectativa de vida era muito mais Fala, baixa. tio Raimundo. Bom dia, até porque Bom dia, tudo bom? do joia, Herbert, até porque a expectativa de vida era muito mais baixa do que hoje. Inclusive, uma mulher a partir dos 30, aliás, a mulher na casa dos 30 era chamada de balzaquiana, graças a um livro do Balzac, que é A Mulher da Casa dos 30 Anos. Então, uma vez que o grande objetivo no realismo é o casamento, as pessoas vão fazer de tudo para se casarem. E é exatamente nisso que está o foco, tanto dos romances realistas, quanto hoje. Se assistimos a novelas e lermos algum livro, essa questão ainda permanece. As relações humanas marcadas por interesses. Porque o realismo vai se contrapor à ideia romântica de que as pessoas são boas ou são ruins. O realismo parte da premissa de que todas as pessoas podem ter atitudes ruins ou atitudes boas. Então não existe essa divisão clara entre o que é bom e o que é ruim. Então as pessoas são ambivalentes. Então nós temos agora a existência de um herói que não é perfeito. A ideia de perfeição é deixada de lado. Eu vou passar um breve vídeo de de um episódio do documentário que era passado na TV nos anos 90 e que traz esse aspecto da importância do casamento. Eu creio que alguns já assistiram, mas eu vou passar novamente para que fique claro aqui como o casamento era digamos, o objetivo final da vida de uma pessoa.
Só um minutinho. Então, vejamos. Eusébiozinho criou-se num lar que era uma bastilha de mulheres. Agarrado com a mãe viúva, 4 irmãs e as tias, desde criança só gostava de companhias femininas. Isso, querido, brincar só com menina, porque menino só diz nome feio. E assim, Eusébiozinho atingiu 18 anos, sem ter jamais proferido o nome feio ou tentado um cigarro. Não se podia desejar maior doçura de modos, ideias e sentimentos. Tudo estava perdido, findo. Tinha que voltar à vida em Cabo Verde. Tornar a tremer os pássaros. Bom dia, Flávia. Por favor. Suar o gentil suor. Um tio do rapaz veio visitar a família. Então, rapaz, tudo azul? Como é que vão as pequenas? Já tem namorada? Não, Nem teve? nem tive. Mas que diabo está acontecendo aqui? Vocês estão querendo ver a caveira do rapaz? Isso é um crime, ouviu? É um crime o que vocês estão fazendo com esse moço. Vem cá, Eusébio. Isso é jeito de homem. Me respondam. Esse rapaz tem que casar. E rápido. Eu tô muito bem assim, mãe. Não, senhor. Não, senhor. Olha, seu tio tem toda a razão. Você tem que se casar sim, Eusébiozinho. Casar pra quê? Por quê? Por que vocês não se casaram? Uma mulher é diferente, é outra coisa. É diferente, Eusébiozinho. Muito diferente, sim, senhor. Houve então uma conspiração quase internacional de mulheres. A mãe, irmãs e tias desandaram a procurar uma namorada para Eusébiozinho. Entre as várias pequenas possíveis, acabaram descobrindo uma. Eu quero apresentar a meu filho mais novo, Eusébio. Prazer. Mariana, minha filha. Vamos sentar, por favor. Vamos. A minha filha, tem Isabela, Luciana. Vamos sentar. Senta, Eusébio. Iracema, com 17 anos, já tinha cadeiras e seios de mulher casada. Eusébiozinho, meu nome é Cheia de cor, Iracema. Eu um tenho olhar 17 intenso, anos. lábios grossos. Ela esmagava o rapaz com seus modos desenvoltos. Mãe tem falado que gosta muito de costurar. E começou então o idílio mais estranho de que se tem memória. Naquela sala, os dois namoravam, mas jamais ficaram sozinhos. De 8 a 12 mulheres formavam a seleta e ávida assistência do romance. Tinha visto, vem ver. Mais uma vez, quem deu remédio à situação foi o inconveniente e destemperado tio. Como é que vamos? Flávia, chega aqui um instantinho. Vocês também. Vocês acham que alguém pode namorar assim? Com uma arquibancada de Fla-Flu? Vamos deixar os dois sozinhos, ora bolas. Ai, não faz assim. Eu sinto cócegas. Mas apesar da resistência de Eusébiozinho, começaram os preparativos para o casamento. É bacana esse modelo. A reação do rapaz foi surpreendente. Tomou-se de
fanatismo pela gravura. Que beleza, meu Deus, que maravilha. É lindo. Me ajuda a botar aqui. Lindo. Mãe, tá acabando a lantejola. Todos aprovaram o modelo. A Iracema vai ficar linda. E com um encanto, um elan tremendo, começaram a fazer o vestido para presenteá-lo a Iracema. Ninguém, no entanto, parecia mais interessado quanto Eusébiozinho. Vai ficar lindo, mãe. Coisa mais bonita do mundo é uma noiva. Meu Deus! O vestido de noiva? Desapareceu o vestido de noiva! Desapareceu o vestido de noiva! Mas o casamento está em cima. O golpe é casar sem vestido mesmo. Casar sem vestido, uma pinóia. Era só o que me faltava. Chamaram até a polícia. O mistério era, na verdade, alucinante. Quem poderia ter interesse num vestido de noiva? Só descobriram o ladrão 2 dias depois, pela manhã, quando a mãe deu com aquele vulto branco suspenso na escada. Mamãe, quero ser enterrado assim. Bem, então, vimos um episódio de uma série que fez muito sucesso na TV. A série se chamava A Vida Como Ela É. Eram vários episódios, cada um tratando de um tema, todos supostamente retratando a realidade. E geralmente enfocava-se a questão da vida conjugal, os problemas. Então, foi um seriado baseado em peças e contos do Nelson Rodrigues. Temos aqui, então, a característica básica do realismo, que é o objetivo do casamento. Aquela moça possivelmente sabia que Eusébio não era um rapaz ideal para se casar, mas ela precisava se casar, então ela faz de tudo para que o casamento aconteça. Já Eusébio não quer se casar, mas ele precisa, até porque ele é o único homem da família, então ele é a garantia da continuação, digamos assim, da linhagem familiar. Isso faz com que o casamento gere uma tragédia, que é exatamente a morte do menino. Isso demonstra para a gente que no realismo as relações estão fadadas sempre ao fracasso, porque não são relações com base no afeto, são relações com base na necessidade que uma pessoa tem em relação ao que a outra possui. Como eu disse na aula passada, era importante você se casar bem. Isso significa casar-se com uma pessoa que tem dinheiro ou então que tem um status. Se você não conseguisse, você teria um destino muito ruim. Ou ir para o seminário, no caso de homem, para o convento, no caso de mulher, ou ficar trabalhando
como empregada na casa dos irmãos. Como eu disse, era comum os pais não deixarem as heranças divididas igualmente, escolhiam quem ficaria com a herança. E geralmente era o filho mais velho. Então a mulher tinha muita desvantagem, porque ela precisava ter um bom dote, que era a parte que ela entregava no casamento, o pai dela entregava, é uma negociação. Como eu disse também, o casamento ele era visto como negócio. Hoje, tecnicamente ainda é um contrato, casamento. Então, um contrato que possui cláusulas que precisam ser obedecidas, mas naquele contexto era ainda muito mais, por exemplo, pela lei. Se o homem se casasse com uma mulher e ela o tivesse enganado usando batom, maquiagem, e no dia na noite de núpcias, quando finalmente eles tivessem um encontro mais íntimo, digamos assim, ele percebesse que, na verdade, ela não era magra, ou que ela tinha sardas, não tinha um olho torto, alguma coisa que não fosse bonita, ele poderia devolvê-la. É como se fosse quando você compra uma peça de roupa e pode trocar se você não gostou. Então havia essa ideia também. Pela lei, o homem também podia trair, a mulher não podia. Porque naquele contexto do realismo, acreditava-se que o homem tinha desejos carnais que o casamento não daria conta de resolver, então ele podia sim trair, a não ser que ele tivesse uma outra família, aí configurava traição. Então, as mulheres avançaram muito em relação a direitos. Ainda há muitos direitos a serem conquistados, mas em relação ao como era no século XIX, é muita diferença. No entanto, a ideia de casamentos arranjados ainda permanece. Também a ideia de casamento. Se você conversa com uma pessoa mais idosa, ela pergunta, já casou? Não, quer dizer, é como se o casamento fosse a finalidade última da vida de uma pessoa. Bem, com base nisso, vamos resolver alguns exercícios sobre o realismo. Este exercício pede que nós marquemos qual é a alternativa que apresenta as características básicas do realismo. Então, vamos dar uns 2 minutinhos para fazer. Então, vejamos. Qual dessas alternativas retrata o contexto do realismo? Seria o objetivismo, a subordinação dos sentimentos a interesses sociais e críticas às instituições decadentes da sociedade burguesa? Aqui temos
indicações de sim, que é exatamente isso. O objetivismo, porque é a descrição objetiva da realidade, os interesses sociais predominam sobre tudo, e também há uma crítica às instituições, ao casamento, à igreja, ao Estado e à família. Idealização do herói? Não, de forma alguma temos idealização do herói. O amor também não é redenção e não há oposição a valores sociais. A oposição ocorre em relação a deturpações de valores sociais. O casamento é visto como arranjo de conveniência? Sim. Ocorre descrição objetiva? Sim. Ocorre idealização da mulher? Não. A mulher não é idealizada nessa segunda parte do século XIX. Linguagem metafórica. Protagonista tratado como anti-herói e sentimentalismo. Somente protagonista retratado como herói, como anti-herói. Espírito de aventura? Não. Narrativa lenta? Sim. Impasse amoroso solucionado pelo final feliz? Não. Então, embora algumas das opções tenham partes corretas, a única que é totalmente correta é a letra A. Aqui temos uma questão do Enem. Trata-se de um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Pronto, voltei. Então, temos aqui um trecho das Memórias Póstumas de Brás Cubas, que diz o seguinte: naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que ele maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Então, nessa passagem, Machado de Assis descreve essa figura feminina, que não era maravilhosa, de perfeita, não era lindíssima. Então ele diz, isso aqui não é romance, em que o autor sobredoura a realidade. Aqui ele faz uma crítica a essa visão idealizada da mulher. Porque essa mulher, ela tinha sim defeitos, mas não eram defeitos que prejudicassem tanto. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita em qual alternativa? Vamos, então, analisar.
E então, qual será a opção correta? Alguém tem um palpite? Letra D? A D, naquele tempo, contava apenas 15 anos, 15 ou 16 anos. Não, aqui nós não temos uma crítica ao romantismo. A crítica ao romantismo acontece na letra A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. O que é sobredourar? É imaginar a realidade como ela não é, ou seja, idealizar a realidade. Ele critica aqui porque no romantismo as mulheres são perfeitas, muito bonitas, e eles ignoram, esses autores, que as mulheres têm sardas e espinhas e não falam disso. Ele está contestando essa representação idealizada que acontece no romantismo. É aqui, então, que há a crítica a essa estética anterior, a qual o realismo se contrapõe. Aqui temos uma passagem muito famosa das Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro em que o autor começa a contar a história a partir da morte, porque ele já está morto, então é um morto contando a sua vida. E aqui ele vai pensar como é que ele começa a contar. Há algum tempo, hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto ou uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem é criança, para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, ou seja, no início, mas no cabo, que é o final. A diferença radical entre este livro e o Pentateuco. O que ocorre aqui é esse narrador justificando por que vai começar a sua história pelo final e não pelo início. Primeiro porque, se for pensar o início dele, é no caixão, porque ele agora é um defunto. E a vida do defunto, então, segundo ele, começa deitado no caixão e não no berço. E também porque, se as narrativas começam com o nascimento, ele quer fazer diferente, quer fazer uma narrativa mais interessante. E é de fato, ele estava certo, porque esse tipo de narrativa é o que faz sucesso hoje. Quando você começa a narrar, não do início, mas é você mais velho contando algum fato do passado, ou então o personagem no filme, ele já tem certa idade, e ele vai explicar depois, por meio de flashback, como é que chegou até aquele momento. Esse tipo de narrativa, que é considerada mais sofisticada, já aparece em Machado de Assis. Esse é um dos motivos pelos quais Machado de Assis é considerado um escritor extremamente inteligente e visionário. Então, no fragmento, o autor afirma que... Qual é a afirmação que ele faz aqui? Então, vamos pensar uns 2 minutinhos.
E então, pessoal, qual é a afirmação feita pelo autor neste fragmento? A, B, C, D ou E? Letra Letra E. Vai adotar a mesma sequência narrativa utilizada por Moisés? Bem, ele diz que vai fazer diferente de Moisés. Porque Eu Moisés acho que é a letra D. Eu também acho que é a letra D. é a letra D. Ele vai começar pela narração da sua morte, né? Gente, para quem gosta de ler, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos maiores romances de língua portuguesa. É claro que nem todo mundo gosta de literatura, mas mesmo quem não gosta, Machado de Assis eu considero que é uma leitura obrigatória, porque é para a gente conhecer um pouco da nossa história, né? E ele era uma pessoa que tinha uma inteligência muito acima da média, tanto que ninguém tem dúvidas de que ele é o maior escritor brasileiro. Desde criança eu já ouvia falar de Machado de Assis. Quando eu fui ler, eu não gostei, porque a gente, quando é adolescente, não gosta realmente. Com poucas exceções. Eu não tinha maturidade para entender Machado de Assis. Mas é interessante ler os contos dele, que não deixam de ser interessantes também, como aquele que eu passei ontem, O Enfermeiro. Então, o conto é mais curto e não é complexo de entender. Vamos, então, à outra questão, a última, né? Eu gosto muito dessa passagem aqui, porque essa passagem mostra como era o namoro no século XIX. Aliás, como era a paquera, né? Não é um namoro. Porque hoje em dia, se você tem interesse em alguém, você curte as fotos da pessoa, né? Nas redes sociais, você chama no direct, né? Você manda, sei lá, alguém falar, você sonda, enfim, hoje, ou então no dia a dia você olha a pessoa e pisca o olho, sei lá, são formas diversas. No século XIX não era. Primeiro que as mulheres não saíam de casa, a não ser as pobres, né, que trabalhavam. Mas essas pobres não atraíam os homens, porque eles queriam casar com mulher que tinha dinheiro. As mulheres não saíam de casa, só saíam de casa para ir à missa. Então era na missa que a paquera acontecia, principalmente quando apagava a luz na igreja. Tirando isso, era muito difícil paquerar. Então vejamos aqui como acontecia. Sua história tem pouca coisa de notável. Fora Leonardo, então Leonardo é o rapaz, algibebe em Lisboa, sua pátria. Aborrecera, porém, do negócio e viera ao Brasil. Então, Leonardo é português que vem tentar a vida no Brasil. Isso era muito comum. Aqui, chegando, não se sabe por proteção de quem, alcançou o emprego de que o vemos empossado e que exercia, como dissemos, desde tempos remotos. Mas viera com ele no mesmo navio, não sei fazer o quê, uma certa Maria da Hortaliça, quitandeira das praças de Lisboa, salóia rechonchuda e bonitota. Então, Maria da Hortaliça, porque ela vendia verdura, né? Maria da Hortaliça é a moça que também estava no navio, então certamente os dois se encontraram. O Leonardo, fazendo-lhe justiça, não era, nesse momento de sua mocidade, mal apessoado. Não era feio. E, sobretudo, era maganão. Ao sair do Tejo, estando a Maria encostada à borda do navio, o Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela e, com ferrado sapatão, assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. Então, uma forma de demonstrar que você estava afim de uma pessoa é pisar forte no pé dela. Dar uma pisadela no pé, porque aí as pessoas não vão perceber que você está... Só ela que vai perceber. A Maria, como já se esperasse por aquilo, sorriu-lhe como envergonhada do gracejo e deu-lhe também, em ar de disfarce, um tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Então, a forma da mulher retribuir o interesse é dar um beliscão escondido também no homem.
Era isto uma declaração em forma, segundo os usos da terra. Levaram o resto do dia de namoro cerrado. Ao anoitecer, passou-se a mesma cena, de pisadela e beliscão. Porque você pode pensar, será que a pessoa estava afim mesmo ou foi por acaso que deu uma pisada no meu pé? Aí a pessoa deixa o pé de novo, né, assim, de propósito, para ver se leva mais uma pisada. Porque aí confirma que realmente há interesse, que não foi um acidente. Então, de noite deram de novo a pisadela e um beliscão. Com a diferença de serem desta vez um pouco mais fortes, para confirmar. E no dia seguinte estavam os dois amantes tão extremosos e familiares que pareciam sê-lo de muitos anos. Então essa é a forma como se usava de paquerar no século XIX. Muito diferente do que hoje. Então era romântico pisar no pé e beliscar as pessoas. Nesse excerto, nesse fragmento, o modo pelo qual é retratado o início de relacionamento entre Leonardo e Lisboa. Vamos ver como esse modo de relacionamento reflete. E então, qual seria a resposta certa? Agora eu vou estar de trambites. Oi? Agora eu vou estar de trambites. Não consegui ouvir direito, Herbert. Letra B. Letra B ou D? B. B. Revela os preconceitos sociais do autor, que retrata de maneira cômica as classes populares, mas de maneira respeitosa a aristocracia e o clero. Não aparece essa questão de aristocracia e clero. É, na verdade, a letra D. Porque se opõe ao tratamento delizante sentimental, que era no romantismo. É um namoro, mas você não vê nada de sentimentalismo, de romantismo. É até bem pragmático. É pisar no pé, dar beliscão e já está namorando. Então depois casa, aí em vez de beliscar no pé, vai brigar mais pesado. Então é uma visão nada idealista das relações amorosas. Por isso a resposta certa é a letra D. Eu creio que